Gravando. Bom, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início aqui às nossas reuniões do Departamento de Tocoginecologia. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a professora doutora Eliana Amaral, que é professora titular aqui da Divisão de Obstetrícia do Departamento de Tocoginecologia, e também a doutora Joana Bragança Bastos, que também é professora aqui do departamento, fica na divisão de Oncologia. As duas têm uma experiência bastante ampla com o ensino da graduação, com o ensino de uma forma geral. Então, por isso, hoje elas vão trazer para a gente um assunto que é para onde vamos com a educação superior. Então, agradeço antecipadamente a participação das duas, e fiquem à vontade aí para poderem começar. Obrigada, Cássia. Professora Eliana, seu microfone... Aê! Não, é que eu achei que você ia falar alguma coisa, então... Começa. Não, só agradeço imensamente, vamos ouvir a professora Eliana aí, a apresentação, e eu estaria à disposição para a nossa discussão posterior. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Eu fui convidada pelo departamento, né, para dar aula nesse dia de hoje, aí no conselho. Eu poderia abordar diversos temas, mas eu acho que nós estamos num momento em que a gente precisa entender o nosso papel, né, no país. Nós estamos passando por uma fase aí de discussão política, econômica, etc., existe toda a angústia mais imediata, que é o que a pandemia causou no ensino superior, e em particular para vocês, nos cursos de medicina, ou para os professores na nossa área, mas existe um arcabouço muito maior de questões que precisam ser pensadas, porque elas vão ter impacto de longo prazo. Então, o meu objetivo aqui é dar uma visão bem mais ampla. Isso não quer dizer que nós não possamos depois discutir muitas especificidades, mas eu vou, então, começar falando um pouco dessa coisa mais ampla mesmo. Então, vamos começar no mundo, depois a gente chega aqui, tá bom? Vamos lá. Está cheio de cara. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Eliana, tá tranquilo. Tá, é porque vocês sabem, né, que infelizmente eu ainda não aprendi como é que eu faço para ver vocês e ver também a apresentação. Por que eu coloquei nesse slide uma série de funções que eu cumpro na questão do ensino, além das minhas atuações, da minha atuação básica como professora titular aqui de obstetrícia? Para explicar um pouquinho, para conectar tudo isso com o que eu vou falar ao longo da palestra sobre essa coisa de para onde vamos, tá? Então, eu recentemente saí, né, da pró-reitoria de graduação, fui convidada a ser a nova coordenadora do Núcleo de Avaliação e Pesquisa e Ensino na Saúde, da FCM, o que muda o nome, que antes era NAPEM, para NAPES. É uma mudança, assim, cultural quase muito incômoda para todos nós, que, vamos dizer assim, estamos desde o início no que era o NAPEM, mas qual é a importância de fazer essa mudança? Ela traz o conceito de que não se faz saúde só com médico, né? Isso a gente sabe muito bem, acho que o CAIS é um bom exemplo disso, mas a gente insiste, muitas vezes, em manter esse nome. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar aí, logo na minha apresentação. Então, nós estamos aí revendo as ações do NAPES, conversando bastante com a Joana, né, sobre como trabalhar sempre junto, e, sintetizando, esse NAPES tem como objetivo qualificar o processo de ensino-aprendizagem, junto com o apoio do NDE e da Comissão de Graduação da FCM, mas também qualificar a pesquisa, estimular a pesquisa nessa área, tá? Então, acho que esse é um primeiro recado que eu queria dizer. E isso é uma tendência mundial em educação superior. E a gente, querendo ou não, a Unicamp já é reconhecida nacional e internacionalmente como uma referência, tanto em pesquisa relacionada ao ensino na saúde, quanto em pesquisa no ensino superior. Pensar o ensino superior já faz parte
no país já identificam a Unicamp nessa posição. Bom, além disso, eu tenho algumas funções específicas na área da ginecologia e obstetrícia, eu vou pular, porque o nosso assunto hoje é o ensino, mas eu sou membro da Câmara Superior do Conselho Estadual de Educação. Ao longo da palestra, eu vou falar um pouco onde é que isso importa e qual é a posição do Conselho. E, resumidamente, Unicamp, USP e Unesp são instituições que são reguladas pelo Conselho Estadual de Educação e não pelo Conselho Nacional de Educação. Isso tem implicação porque algumas resoluções vão ter diferenças entre o nacional e o estadual. Então, nós temos que seguir, vamos dizer assim, a regra que é do Estado. Bom, além disso, eu tenho, há muitos anos, participo aí desses programas de formação, particularmente, ajudei a conduzir o que a gente chama de Farmer Brasil, que é um grande programa de desenvolvimento docente, e criamos o Farmer Júnior, que gerou o Educadores de Amanhã, que é um programa que nós estamos fazendo agora aqui na Unicamp com os estudantes para entenderem as questões de ensino, aprendizagem ligadas aos nossos cursos na área da saúde. Sou facilitadora também desse programa fora do Brasil, mas essa última observação, membro do National Board of Medical Examiners, a importância disso é que, para quem não conhece, o National Board é uma instituição nos Estados Unidos de mais de 100 anos, que a sua grande característica era fazer provas, avaliações na forma de teste de múltipla escolha, de qualidade, e esses testes faziam parte dos steps, né, das etapas de avaliação do estudante de medicina nos Estados Unidos para sua certificação e estrangeiros que tivessem interesse em serem médicos nos Estados Unidos. A pandemia simplesmente destruiu a espinha do National Board, então não vai existir mais, as coisas não serão mais o que elas eram, o National Board vai mudar radicalmente seu papel. Então, isso para começar dizendo para vocês os impactos que a gente vai ter no pós-pandemia, alguns a gente já sabe, outros ainda não. Mas o título da minha aula é o ensino superior de uma maneira geral, e uma quantidade, aí, uma proporção que talvez a maioria das pessoas não saiba, e é bom a gente saber, é que só 1/5 da população brasileira, considerando a faixa de 25 a 34 anos, mas se você pegar a faixa anterior não faz muita diferença, chegou ao ensino superior. Essa taxa é tão baixa que, como vocês podem ver nesse gráfico, ela é uma das mais baixas do mundo. Colocado, então, aí em ordem, Coreia do Sul aparece como maior porcentagem, e vejam que na Coreia do Sul, 70% das pessoas entre 25 e 34 anos têm ensino superior. No Brasil, 20%. A África do Sul também é um país de muito baixa, né, nessa lista de países, que é de um relatório da OCDE, então não é o mundo inteiro, mas aqueles que estão na OCDE. Neste caso, então, a África do Sul mostra taxas de 5%, que é muito baixa, tá? Então, de uma maneira geral, a média desses países é 50%, sendo que 30% possui mestrado. Então, veja que nós estamos longe da média, realmente fazemos parte dos menos preparados em ensino superior. E essa situação, como eu falei, se você olhar diferentes faixas etárias, não muda muito. Então, se a gente olhar o Brasil aqui, ó, em faixas etárias 19, 20, 21, 22, até 27, 28, quer dizer, alguém que está mais tardio, vamos dizer assim, a idade mais tardia em relação ao ensino superior, mais ou menos a mesma coisa. Então, ele não está evoluindo. Então, quer dizer o seguinte, não entrou no ensino superior e não fez ensino superior. É diferente de outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul, que a depender da faixa etária, isso vai subindo bastante. Então, aqui no Brasil, não entrou, não faz, ponto final. Apesar disso, houve uma melhora, tá? Houve uma melhora de 10 pontos, mas é uma melhora, então, muito discretinha. Mas, além disso, o Brasil é um país que tem a segunda maior taxa de desempregados na população jovem de 18 a 24 anos, né? Aquilo que o pessoal chama de neném, né? Não estuda e não trabalha. E por que tudo isso é importante? Quer dizer, que importância tem isso? A importância é que a escolaridade tem impacto
na ascensão ao mercado de trabalho e todos os indicadores de bem-estar, desenvolvimento, etc, etc. E se a gente olhar particularmente as mulheres, a escolaridade ela tem maior impacto ainda para as mulheres no mercado de trabalho. Então, 82% das mulheres que têm ensino superior, elas estavam empregadas, né, no estudo nessa época, enquanto que só 45% daquelas que tinham até ensino fundamental. Para os homens, isso é diferente, eles têm emprego, quando tem ensino superior, em 89%, contra os 82% das mulheres, e em 76% contra o 45% das mulheres com ensino fundamental. Então, a questão da escolaridade, de fazer o ensino superior, ela tem a ver com todo esse bem-estar e desenvolvimento individual e coletivo. E é por isso que tem que se entender que o ensino superior, a educação como um todo é um bem público e a educação superior também é um bem público. Então, tem que entender que isso tem que ser abordado desse ponto de vista, como um indutor de qualidade de vida, na verdade. Isso serve para várias coisas, né? Baixas taxas de mortalidade, etc. Bom, além disso, tem a questão do emprego. Então, a taxa de emprego, quando você tem graduação, mestrado ou doutorado, para alguns países tem diferença. Se tiver doutorado, que são as bolinhas, a taxa de emprego está lá em cima. Sem o doutorado, só com a graduação, são, então, as coluninhas verdes. Então, vamos olhar a tal da Coreia, né? A tal da Coreia está aqui, eles não têm a informação específica a respeito do doutorado, não me pergunte por que a bolinha dele sumiu, mas se a gente olhar o mestrado, já está aqui em cima. Então, quando vai melhorando a formação, vai subindo, é isso que eu espero, né? Eu espero que fazendo doutorado vá lá para cima, que é a Áustria, por exemplo, que é Portugal. Então, Portugal, veja, quando eu tenho um curso de formação depois da graduação e quando eu tenho o doutorado, está lá em cima. E o Brasil? Lamento informar aos alunos de pós-graduação que do Brasil já não é bem isso. Esses dados todos que eu estou mostrando para vocês é de um relatório que é acessível, da OCDE, né, da Organização de Estados para o seu, esqueci agora, do desenvolvimento, e é de 2019. Tá, essa publicação. Então, vale a pena olhar, porque ela tem dados muito consistentes e os mais recentes atualmente. E quantos por cento da população no Brasil tem doutorado? Não chega a 1%, aliás, 0,2%. A maior taxa nos países da OCDE é de 3,8%. Se a gente olhar Estados Unidos, é 2%. Então, nós temos 10 vezes menos doutores do que tem nos Estados Unidos, tá? E como eu disse, tem aquela diferença, né, com as mulheres, mas veja que coisa interessante, as doutoras em Portugal, aqui não é doutoras, não é doutores, elas têm 94% de emprego, enquanto que no Brasil é diferente. Então, há uma diferença entre, quanto mais escolaridade, mais chance de emprego, e há diferenças regionais importantes entre como isso acontece e como isso influencia. Bom, então a conclusão desse relatório, isso aí já está lá na conclusão dele, ele diz que o capital intelectual, na verdade, se tornou o bem mais valioso da atualidade. E é isso mesmo que tem acontecido, né? A capacidade não só o seu conhecimento específico, mas a sua capacidade de aplicar o seu conhecimento em diversas situações. E que essa progressão linear que a gente estava acostumado, né, de faz educação básica, faz educação ensino médio, daí faz o que para nós é, né, a graduação, e depois faz a pós-graduação, entre aspas, e acabou, isso está em desuso. Então, a progressão linear está sendo substituída por uma aprendizagem contínua. Então, a história da educação continuada, ela é uma realidade, e a grande questão, pensando aí do ponto de vista mais geral, é que as competências necessárias hoje não serão daqui a 10 anos. Então, ontem eu participei, ou assisti, né, a um evento internacional que tinha grandes pensadores da educação superior,
E, como disse um deles, as pessoas que vão conseguir montar sistemas de educação superior, sistemas de formação superior, de maior sucesso, serão aquelas que sejam capazes de prever, melhor prever daqui a 5 ou 10 anos, o que é que vai ser necessário. Então, eu não posso pensar no ensino superior olhando para trás, eu tenho que pensar, na verdade, de 5 a 10 anos. Este é o grande papel da universidade, né? É pensar adiante. É refletir sobre o passado e o presente e pensar adiante. E propor coisas que mudem e que movam o mundo. É isso que nós devemos fazer. Então, há uma grande mudança acontecendo. E uma proposição de que os cursos de formação sejam seriados, eles chamam de microcredenciais. Então, sei lá, eu preciso na GO, eu vou falar na GO. Então, como o pessoal faz, né? Assim, terminei o curso geral, a residência geral de GO, daí eu faço mais um curso de superespecialização no ultrassom, mais um curso de superespecialização na reprodução humana. Então, essas fatias. O lado disso bom é que você vai se preparar especificamente para uma série de coisas. Então, você vai ampliar seu espectro de competências. Por outro lado, não pode perder no meio disso um olhar que seja abrangente, um olhar holístico, vamos dizer assim, sobre o cuidado. Isso vai valer para a medicina, é claro, mas não é só para a medicina. Isso vale para tudo, gente. Isso é a conversa da engenharia hoje. Então, eu vou chegar lá um pouco mais para frente. Uma outra questão que se discute muito, e que está nesse relatório, é a questão da conclusão, da taxa de conclusão em ensino superior. Ela é baixa no mundo inteiro. Então, não tem espanto nenhum dizer que 50% dos estudantes da universidade não concluíram o curso. Esse é o mundo da educação superior. Então, neste grupo de países aí da OCDE, 39% dos estudantes de bacharelado de um curso regular, como é um curso de medicina, como é um curso de engenharia, como é qualquer outro curso, bacharelado em matemática, só 39% se graduam no tempo mínimo. Por quê? Por várias razões. Porque eu estou trabalhando, então eu vou fazer o curso devagar para poder dar conta das duas coisas, porque, de fato, para mim está muito difícil, então eu prefiro fazer devagar, porque eu tentei, sim, fazer várias disciplinas, mas eu não me dei bem, fui reprovado, e isso foi arrastando o curso. Então, a taxa é baixa de conclusão no tempo esperado. Um curso de 5 anos, 40% das pessoas, no caso do bacharelado, é mais comum na União Europeia que seja de 4, em torno de 40% se graduam no tempo mínimo. Se você deixar passar mais 3 anos, um outro tanto de pessoas, vamos dizer assim, mais 1/4 consegue se graduar, ok? Então, se você fizer a conta final disso aqui, não vai dar 70% de quem entrou saindo no curso de bacharelado. E também porque eu posso desistir, chegar à conclusão que não é esse curso que eu quero outro. E essa desistência tem uma questão aí geracional, né? A minha geração, ela não por razões, que não é o caso agora discutir muito, mas a minha geração entrava e terminava, não tinha isso. Hoje não, hoje é um valor na geração jovem, a mudança, a capacidade de você poder escolher a sua vida e poder vamos chamar assim, reciclar os seus pensamentos em pouco tempo. Então, é muito importante saber disso, que existe esta desistência, tá? Então, a taxa de conclusão, mesmo no tempo máximo, é de 67%. Então, as razões na década de 90 estudadas incluíam problema financeiro. A maior parte do ensino superior é pago, gente, não é a realidade que a gente vive no Brasil, que você não paga inscrição, nada, mesmo os ensino superior público fora do Brasil, ele é pago, menos, né, valores menores, valores mais acessíveis, mas é pago. Então, o problema financeiro é, de fato, aquele que é a maior razão para não fazer. Preparo inadequado no ensino secundário, isso não é brasileiro, gente, isso aí é estatística, é estudo internacional. Estudantes inseguros ou insatisfeitos com a escolha, conflito com os compromissos com a família ou com o trabalho, por exemplo, mortes, isso a Covid agora vai suscitar uma grande mudança. Muitos alunos, eu tenho conhecimento de muitos alunos que me disseram, não alunos da medicina, mas
alunos de outros cursos que me disseram que tiveram que voltar para suas casas, tentar continuar o curso, enquanto ajudavam os pais nos negócios, por exemplo, pequenos comerciantes. Insucesso de disciplina, insatisfação com a qualidade dos professores, um ambiente escolar que não é motivador, e dificuldades às vezes psíquicas, sem que ninguém tenha, na verdade, ajudado a pensar, né? Então, isso são várias questões. Então, tem esse autor que chama Tinto, que ele estuda quais são os determinantes do engajamento do estudante no ensino superior, e é importante saber que tem determinantes que são da universidade, então, tem determinantes que são sociais e psíquicos do próprio aluno, questões de cognição que já vêm de antes. Então, o estudante que chega na universidade já sendo um que a gente chama de aprendedor profundo, né, que é aquela pessoa que não se contenta com uma resposta superficial, ele quer sempre saber o porquê, ele lê a mais do que precisa, ele usa mais o pensamento crítico. Esta pessoa, ele tem muito maior chance, desculpa, gente, meu gato está destruindo a minha terra. Essa pessoa tem muito mais chance de sucesso, tá? Então, todos esses determinantes precisam ser pensados se a gente olhar aquela questão do desengajamento ou da desistência, né? Então, no caso, né, que eu fui pró-reitora de graduação, na pró-reitoria de graduação, a gente tem uma missão de promover o acesso daquele estudante que melhor vamos dizer assim, melhor aproveitaria, que teria mais, eu vou chamar de alinhamento com aquilo que a instituição tem a oferecer, e temos que promover uma experiência educacional qualificada e socialmente responsável. O objetivo disso é que tenhamos depois um profissional bem-sucedido e satisfeito com a sua trajetória. Para pensar em tudo isso, eu vou ter que olhar todos aqueles determinantes, como eu mostrei no slide anterior, né? Então, a literatura hoje sobre ensino superior, ela é vasta, aqui são só 4 títulos como exemplo, e essa questão do engajamento do estudante, ela é muito, muito importante. A questão da cultura institucional, que é o segundo slide, porque a gente sabe que muito tem a ver com isso, que instituição é essa, o que ela pretende fazer, que exemplo, que tônica se dá na instituição para certos aspectos, e no nosso caso nós somos uma instituição de pesquisa, mas que também é formativa, então a gente tem sempre essa discussão, né, do papel desses 2 aspectos, depois a gente pode aprofundar isso. Temos a questão que a literatura hoje não para de falar, que as novas formas de aprender e ensinar, independente do Covid, isso é prévio à Covid, Covid apenas acelerou um processo de mudança, e o papel do professor, qual é o papel do professor hoje? Porque o professor hoje não é um passador de conhecimento, ele é um curador de informações, ele é um promotor de trabalho em grupo, ele é um diagnosticador de dificuldades de aprendizagem, ele tem que ter muitos outros papéis cá entre nós para os quais ele não foi preparado, né, gente? Então, falando em descontinuação, como é que é a Unicamp? Esses dados aqui foram trazidos para a Unicamp pelo INEP, eles são dados específicos de um seminário que nós fizemos, e eles, então, fizeram o relatório falando o que acontecia na Unicamp, e vocês vão ver que a taxa, se a gente pegar um grupo de estudantes que entrou em 2010 num curso, se o curso durar 5 anos, ele ia sair em 2015. Se ele tiver mais 3 anos para ficar lá, ele só vai sair em 2018, tá? Então, isso é um estudo que vê uma corte, o que vai acontecendo ano a ano desses estudantes. Então, aqui, estudantes em geral do ensino superior no Brasil, com a taxa de descontinuação, ou taxa de desistência. É o vermelho. Então, já no primeiro ano, 10% cai fora. No segundo ano, 1/4 sai fora. Daí, mais um ano, quase chega nos 40%. Depois, 45%, depois 50%. Então, veja, a curva, ela é muito acentuada, do primeiro, assim, do 0 para 1, do 1 para o 2. Depois, ela vai aplanando, vai reduzindo. Então, a dificuldade inicial no ensino superior, ela é sabida. E na Unicamp, como é que é isso? É menos.
Na Unicamp, no primeiro ano, só 6%, aí sim, do primeiro para o segundo vai para 25%, do segundo para o terceiro vai para 24%, aí no quarto ano aumenta um pouquinho, vai para 30%, e aí é um pouco mais estável, e a nossa taxa, então, é de 37%, o que significa que nós temos uma taxa mais ou menos parecida com a da OCDE de descontinuação, tá? Então, a taxa da Unicamp não é ruim, quando a gente fala numa taxa de descontinuação dessa, e isso estou falando em 5 anos, se a gente, em 6 anos, né, se fosse um curso de 4, 2 anos a mais, isso não é nenhuma desgraça, muito pelo contrário, é o melhor resultado. Eu não trouxe, mas a Unicamp, na verdade, tem uma performance melhor do que as outras instituições estaduais, reunidas, federais, reunidas, e privadas, que são as que têm pior resultado. Bom, então a gente tem que fazer um monte de coisa para isso tudo dar certo no ensino superior, se você está pensando como um administrador de ensino superior. Então, o ambiente acadêmico tem que ser sensível e empático, no caso da Unicamp, a diretoria de Direitos Humanos veio para ajudar nisso. Tem que ter estratégias educacionais que sejam colaborativas e inclusivas, para as pessoas se sentirem parte, sabe aquela pessoa que está tendo dificuldade, ao invés dela ficar lá no canto, a estratégia educacional tem que trazê-la para dentro. Os currículos têm que ser menos rígidos, que estimulem criatividade, raciocínio crítico, autoaprendizagem. Deve-se montar mentoria inicial, porque é quando os alunos precisam. Existem estratégias de autorregulação de aprendizagem, que é como o aluno pode refletir sobre a sua necessidade, regular o que ele precisa fazer para ir bem, criar o que se chama de comunidades de prática, que são grupos de pessoas que pensam a mesma coisa, e uma fortalece a outra, isso serve para professor, serve para aluno. E para aluno, claramente as atividades complementares do currículo ocupam esse papel. Então, esporte, artes, ser membro do centro acadêmico, iniciação científica, pode ser também projeto de extensão. Então, essas experiências complementares, elas são consideradas essenciais para o engajamento do aluno. A gente tem que encarar como essencial. Bom, precisa preparar as pessoas para isso, precisa fazer o desenvolvimento docente para isso, e precisa, acima de tudo, que é um assunto agora muito importante, que a gente vai ter o seminário, inclusive, na semana que vem, valorizar os diferentes papéis docentes. Então, aqui já tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas para a gente conseguir o sucesso. Claro que na medicina, gente, nosso curso de medicina, ele tem alguns elementos e algumas questões, vamos dizer assim, do seu valor social e do seu valor econômico, que amenizam todas essas perdas. Então, aquela taxa de perda é para a universidade como um todo, absolutamente não é o que acontece na maioria dos cursos da área da saúde. Os cursos da área da saúde são muito mais motivadores, têm contato muito mais cedo, então, as perdas não são daquele nível, aliás, muito longe daquilo, tá? Mas, pode ser que nós comecemos a ter mais isso acontecendo. Quanto mais o tempo passa, e pós-pandemia, uma série de coisas, pode ser que a gente tenha mais essa situação. Então, é bom entender esse arcabouço. Para trabalhar com tudo isso, durante esses 4 anos que eu fiquei na pró-reitoria, nós criamos vários chamados projetos estratégicos, e esses são os logos dos projetos, onde a gente olhava cada pedaço dessa história. E bem-estar, como o próprio nome diz, era um projeto, por exemplo, preocupado em diagnóstico precoce e apoio aos estudantes com sofrimento mental. Mas também tinha projetos ligados à gestão mesmo do currículo, ou para ver se está indo bem, se não está, que é o Gesta Grade, Renova Grade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E PED+, era um projeto, por exemplo, para melhorar a formação dos estudantes PED, que são os pós-graduandos que auxiliam no ensino. Então, esses vários projetos estratégicos foram estabelecidos em 2017, todos eles foram desenvolvidos, e eles, na verdade, são todos, eles todos se apoiam nas atividades rotineiras da pró-reitoria, que tem muitos órgãos, incluindo o SAP, o SAI, a Conveste, e as 2 unidades que foram muito importantes nesse momento da pandemia, que foram o EA2, Espaço de Apoio Ensino-Aprendizagem, e o GGTE, Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, que ajudou, não especificamente no grupo da medicina, que acaba tendo a sua própria estrutura, mas para o restante da universidade. Isso tudo, gente, está absolutamente alinhado com a proposta de gestão estratégica da universidade. Então, você precisa ter
uma determinação de política institucional sobre o que você vai fazer, e fazer essas reflexões e melhorar, por exemplo, os métodos educacionais, dar apoio ao professor, melhorar o acesso e permanência dos estudantes, isso tudo fazia parte e faz parte do mapa estratégico da Unicamp, ok? Então, nesse Renova Grade, muitos debates, workshops, rodas de conversa, enfim, um monte de coisa que a gente promoveu ao longo desse tempo. E se é para a medicina, a mudança nas diretrizes curriculares nacionais a gente conversa sobre isso com frequência, né, teve em 2001, teve em 2014, nos outros cursos, gente, essa conversa não chega, tá? E nós temos agora uma obrigação de mudar todas as engenharias, e nós temos aí 9 faculdades de engenharia com 4 institutos que dão as disciplinas básicas, assim como nós temos o IB dando as básicas, a engenharia tem as básicas no IMEC, no Instituto de Física. Então, a gente tem uma situação similar que vai ter que lidar até o início de 2023, quando, então, o currículo tem que ser novo nas engenharias. Para mudar esses currículos, a gente tem que olhar esses dados que eu falei, inclusive de continuação. Então, a gente produziu, por esse tal Gestagrade, alguns gráficos que mostram que, ao longo do tempo, a taxa de conclusão tem baixado. Então, se vocês olharem nesse slide, essa curvinha verde, mostra, no ano 2000, 2005, 2010, que se antes tinha mais de 80% dos estudantes concluindo este curso ao final do período máximo possível, que nesse caso aqui são 8 anos, se você pegar em 2010, já não era mais do que 80%, já estava abaixo dos 80%. Isto é um processo normal. E o outro processo histórico que está acontecendo é a queda ao final do 5º ano, quantos por cento tinham concluído, que é aquela taxa no tempo mínimo. Essa taxa no tempo mínimo também está caindo, quer dizer, a curva está vindo para cá, ó, tá vendo? E isso está acontecendo com muitos cursos. Isso quer dizer que os cursos estão ruins? Existe questão no curso, mas não necessariamente. Vejam quantas outras questões estão envolvidas, inclusive culturais, expectativa da profissão, mudanças na profissão, enfim. Então, é muito complicado estudar isso, e precisa tomar cuidado com comentários sem entender essa complexidade. E agora, eu pergunto para vocês, o que será, então, que os jovens de hoje querem no ensino superior? Vou até tirar o slide da tela, porque aí eu quero ver um pouquinho e queria ouvir de vocês. Quem pode dizer algo? Eliana, já que a gente pode participar, eu acho uma das grandes questões que eu que tenho 2 filhos adolescentes e adultos jovens, é a questão das novas profissões. Então, não necessariamente você fazer um curso de economia, você vai ser um economista. Tem uma coisa assim interessantíssima que de uma pesquisa que eu estava lendo, com certeza você tem mais dados, nós estamos formando os alunos de ensino médio e ensino superior para a profissão que ainda não existe. Então, qual é esse recorte dessa profissão em que esses nossos filhos vão trabalhar? A não ser que ele queira ser médico, advogado, construir prédios, ser veterinário, dentista, isso vai continuar. Tirando isso, todas as tecnologias pesadas, as tecnologias de internet, tudo isso, as profissões mudaram muito depressa e o ensino superior não está acompanhando. Então, a gente não tem a mesma quantidade de ensino superior para a quantidade de profissões que esses nossos filhos vão entrar. Eu acho essa uma grande questão do mercado de trabalho e do acompanhamento aí do ensino superior. Enfim, pelo menos como mãe e como trabalhar muito, né, com adultos jovens, é uma questão que é recorrente. Você, então, será que Laura, abriu o microfone?
Joana, e será que isso também não mudou na própria medicina? Tem outras maneiras de fazer medicina? O que tem de novo acontecendo, que você já tem um monte de gente indo para um lado, indo para o outro? O que mudou? Então, uma coisa muito interessante é, aí eu não, são vários fatores envolvidos, mas a gente tem uma quantidade de enfim, graduandos que ou não têm a intenção de fazer especialização, mas mais do que isso, vários querem passar algum período na prática clínica generalista para depois fazer a opção. É claro que existem fatores da mudança da prova, do aumento da concorrência e tudo isso, mas independentemente disso, tem uma porcentagem, que não é grande, mas é muito mais expressiva, de alunos que não se inscrevem ao sair da faculdade, e sim 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos depois. E muitas vezes esses alunos têm uma taxa de aprovação 2 anos depois da conclusão do curso, melhor. Acho que por tempo, por maturidade, tudo isso. Isso é algo que tem chamado a atenção da coordenação. E é lógico que há aquela flutuação sempre de especialidades mais procuradas e menos procuradas, mas isso é mais histórico, eu acho. Acho que então, essa mudança de escolha de especialidade é muito típica, né? Eu me lembro quando a dermato passou a ser a especialidade mais procurada na residência, assim. Isso. Assim, como assim a dermato? A gente não tinha se tocado que esse tanto de alunos queria fazer dermato. Claro que os exemplos, a experiência que vive aqui dentro da escola faz diferença, mas existe um contexto maior, né, de para onde isso vai. Então, nós temos algumas áreas da medicina que não existiam antes, que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, uma área que teve um grande crescimento, que você vai olhar hoje, onde é que os nossos médicos estão, muitos deles estão fazendo gestão de sistemas de saúde, ou públicos ou privados. Sim. E o nosso curso, de verdade, ele tem algumas pitadas, alguns não tem nenhuma, mas a gente não exatamente faz um curso pensando nisso, né? Nós fomos olhar os nossos egressos para saber exatamente como eles estão atuando e, portanto, o que a gente precisa aprimorar nos nossos cursos. Então, pensa, se isso para a medicina, que é muito mais perto da gente entender e que é muito mais dinâmico enxergar, é muito mais fácil enxergar, você imagine para os outros cursos. Então, eu sempre brinco dizendo que os engenheiros da Unicamp, você sabe que os engenheiros da Unicamp estão tudo no mercado financeiro. Aí você vai assim, mas por quê? Qual é a característica que faz os engenheiros estarem no mercado financeiro? O povo é muito bom de lidar com números em planilha, vocês sabiam disso? Porque como os cursos de base são muito fortes ligados à matemática, ao raciocínio matemático, é engraçadíssimo. Eles vão em massa, e são contratados em massa, e não exatamente como engenheiro, sei lá, agrônomo, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Então, isso vai acontecer com todas as profissões. Então, isso que você falou é essencial. Hoje, a graduação não quer dizer que você vai trabalhar na área. Eu tenho uma filha que é um exemplo disso. Entretanto, as experiências e as competências gerais que ela adquiriu nos 2 cursos que ela fez, hoje, são absolutamente diferenciais numa coisa que ela faz que não tem nada a ver com isso. Né? Então, é muito interessante pensar isso, porque a gente tem, como nós somos um curso muito profissionalizante, a gente pensa muito que tem que aprender a fazer essa técnica, essa ação, essa não sei o quê, essa não sei o quê. Mas, de verdade, uma das coisas mais importantes que a gente faz com o aluno de medicina, e isso, como para a reitora, para mim ficou muito claro, é o fato de que, na medicina, você tem que lidar com múltiplos determinantes para uma coisa. Isso serve para tudo. Você pensa a educação assim, você pensa os problemas do mundo assim, muda, porque esse raciocínio crítico, que leva em consideração múltiplas variáveis, faz parte do nosso raciocínio lógico. Não necessariamente para outras profissões, porque a formação, ela pensa mais univariadamente. E eu fui entendendo essa diferença. Eles primeiro assim, se isso aqui não provar que isso aqui é o que determina aquilo, eu vou procurar outra causa.
Se eu provar que a segunda não é, eu vou para a terceira causa. Então, a nossa epidemiologia que está na cabeça, assim, geral, não é uma rotina para todo mundo. E isso, eu acho que é uma competência geral que a gente talvez já tenha para vir para a medicina, mas que certamente a medicina desencadeia e exige. Tem que ter múltiplos sinais, múltiplos sintomas, tem que pensar nas consequências do que você vai fazer, o que vem. Então, você está sempre pensando que tem esse universo ao seu redor, o que, às vezes, não acontece em outras áreas. E isso faz diferença. Não sei se alguém teria algum outro comentário para fazer sobre as escolhas dos jovens, o que eles escolhem, por que eles escolhem, os alunos em particular. O povo realmente fica acanhado, não adianta. Está acanhado hoje. Usaram aí professoras, eu acho que também a escolha da carreira depende muito também do contexto socioeconômico. Vocês deram os exemplos das engenharias, por exemplo, que a maioria foi para o mercado financeiro, mas a gente viu aí que há uns 5 anos as engenharias sofreram uma crise enorme, né? E aí, obviamente, as pessoas precisavam trabalhar, precisavam resgatar esse período que ficaram estudando, e aí foram para as áreas que estavam disponíveis, o financeiro, e até mesmo muita gente foi para áreas nada a ver, para recuperar esse tempo. E eu acho que é isso. E também a gente não colocou em questão que tipo de aluno a gente está falando aqui. É um aluno que tem tempo para tirar um ano sabático, que tem tempo para ficar pensando nas escolhas que ele vai fazer, ou é uma pessoa que tem que sair, trabalhar e tem que resolver a vida, sabe? Então, também tem tudo isso. Sim. E também as pessoas que fazem o curso superior, né? Porque para entrar num curso superior, às vezes são pessoas que não tiveram exemplos passados nas famílias, entraram no curso superior e têm o sonho de seguir essa carreira mesmo. Ou pessoas que fizeram esse curso por pressão de família e pressões externas, né? Você tocou em vários assuntos essenciais, né, Carolina? Bom, eu vou começar pelo último. Na primeira turma do Profis, se não me engano, foi na primeira turma do Profis, estava se formando, tinha um estudante que era um estudante muito bem posicionado, que ele, na época, o desejo dele era ir para a arquitetura. Mas a família queria que ele fosse para a medicina. Nós tivemos que conversar com ele, está dizendo, faça o que você gosta, não o que estão te pressionando a fazer, quer dizer, tentar reforçar a autoestima dele, para ele ser capaz de tomar a decisão, porque a família queria que ele optasse pela medicina, quando, na verdade, ele queria arquitetura. Então, isso é um exemplo, assim, muito, muito dentro da rotina, assim, aconteceu aqui e eu vivenciei esse negócio. A outra coisa que você falou que é muito importante é que depende, claro, das condições socioeconômicas, o que é que você pode, vamos dizer assim, que liberdade você tem para fazer escolhas, e você não tem a mínima dúvida disso. Inclusive, uma coisa que a gente vê, e provavelmente está relacionada com a taxa de desistência em alguns cursos que nós temos na própria Unicamp, usando a Unicamp como exemplo, são os dados que eu conheço, são estudantes que optam por entrar na Unicamp nos cursos de menor concorrência. Entretanto, porque daí estarão na Unicamp, é gratuito, sabem hoje que tem bolsa, que tem auxílios, etc., mas não tem nada a ver com eles aquele curso, ou porque não conheciam, ou porque realmente não queriam. Então, não é um estudante que vai conseguir bem no curso. E aí, a questão de ir para o mercado de trabalho, também você tem toda a razão, quando você fala assim, a engenharia estava ruim. A engenharia em empresas, veja, quantos mil engenheiros mecânicos uma empresa precisa contratar? Não é aos milhares. Agora, existem posições que existem mais, que são mais, as posições administrativas, né, mais iniciais, essas sim, alguns conhecimentos gerais são suficientes para você ocupar essas posições. Então, a gente sabe que engenharia civil é uma área, por exemplo, que falta engenheiro, falta. Quem tem construtora e tal, fala que falta engenheiro civil. Mas os engenheiros civis acabam se formando, seja lá onde for,
e muitos deles vão trabalhar em outro lugar, mas os nossos em particular. Então, acho que você me deu chance para começar a falar de uma coisa que faz parte da apresentação, que é o seguinte: cada instituição forma o profissional com um certo perfil que acaba indo para um certo espaço. Então, o engenheiro civil da Unicamp, ele ocupa um espaço normalmente diferente, sei lá, do engenheiro civil, vou chutar, da Unital, ok? Então, não é a mesma coisa, e eu não posso comparar um com o outro, porque eles vêm de meios diferentes, como você disse, às vezes é primeira geração. Um curso longo como medicina, que depois ainda tem a residência, significa um tempo grande, em tese, né, sem ganho financeiro. O curso de odonto é um bom exemplo. É um curso que precisa de investimento, que dura pelo menos 5 anos. No nosso caso, é um curso muito exigente. Para uma pessoa que tem dificuldade financeira, se ela entrar, ela vai tropeçar no caminho. Se ela não, ou se ela souber, ela desiste, apesar dela querer fazer. Então, tudo isso é determinante. Tudo isso realmente faz parte de pensar o ensino superior, tá? Então, eu vou andar à frente, voltar lá onde eu estava. Cadê eu? Ok, aqui. Então, eu falei para vocês que se na medicina a DCM faz tempo e tal, a engenharia agora eles estão fazendo, e só para dar um exemplo, nas engenharias, o que diz lá no artigo 8º? Que os projetos pedagógicos de engenharia devem ter projetos interdisciplinares, metodologias de aprendizagem ativa, articulação teoria e prática, interação entre a instituição e o campo de atuação, projetos de extensão, integração das dimensões científicas, técnicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas. Olha, se para a gente pode ser que a gente pense que, mas porque não era assim? Não, não era assim. Não estava escrito isso. Então, isso aqui é uma mudança radical para quem pensa o curso de engenharia de uma maneira tradicional, que é muito técnico, né? Muita formação técnica da engenharia. Então, a aprendizagem de hoje, ela exige, não importa a área, que ela seja feita com muita crítica reflexiva, com experiência direta, que prepare o estudante para a mudança e depois como profissional, sempre debatendo num ambiente que seja não muito hierárquico, porque a hierarquia em excesso, ela coíbe a criatividade, e uma aprendizagem que misture o lado criativo com o lado mais objetivo, né, científico. Então, hoje, não dá para eu ser aquele, eu preciso ter a mistura dos dois lados eu devo estimular que os dois lados se desenvolvam para eu ter um bom profissional, o que é esperado hoje de um bom profissional. Com conhecimentos muito amplos. E agora a gente entra naquilo que é o mundo pandêmico, né, que é o letramento digital, né, quer dizer, letramento digital, minha geração não tinha nenhum. Desculpa, vocês ainda mais jovens são desse mundo, a gente não, tá? Então, a gente teve que aprender na marra, mas não basta esse conhecimento, ou da parte digital, ou do conteúdo em si, ou conteúdo que seja de várias disciplinas, né, junte várias disciplinas, mas as questões humanísticas são muito importantes, e hoje, criatividade, inovação, solução de problemas, pensamento crítico, capacidade de comunicação e colaboração são considerados competências essenciais nesse século XXI para que você possa agir adequadamente nesse mundo. Se a gente pensa que o ensino superior é para desenvolver a potencialidade do ser humano, e essa é uma definição muito, muito tradicional do papel do ensino superior, tudo isso tem que estar no currículo. Pensa se nós todos estamos preparados para esse tamanho de desafio. Não estamos, né? Então, hoje o ensino é centrado no estudante, por par, focado em competência, aplicada para a resolução de problemas, híbrido, com o uso de recursos eletrônicos complementares, não é não ter ensino presencial, é utilizar isso, levando em consideração o que as pessoas já sabem, que habilidades elas têm, e um estudante que seja mais ativo.
e uma aprendizagem que seja muito mais baseada em fazer, em discutir, em ensinar, em colaborar com o outro, do que em ouvir, só ler, ou audiovisual. Então, esta mudança radical, ela é radical. Ela não é simples, ela é uma mudança cultural. E isso já está nas bases da nossa proposta de renovação dos currículos da Unicamp. Então, esses 4 anos lá, a gente trabalhou nisso, e tendo também como meta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a Unicamp, em particular, ela tem, sim, a intenção de formar pessoas que sejam líderes, agentes de mudança, onde, então, o pensamento crítico é uma pedra fundamental, e o compromisso com cidadania. Para a Unicamp, esses são valores muito fortes, que precisam ser mantidos em todos os cursos que a gente oferece. E aí, eu quero falar de todos os cursos que a gente oferece, não só na graduação, na pós, na extensão, em todo lugar. Porque são os nossos valores. Se vai ter a plaquinha Unicamp, tem que carregar isso. Bom, para fazer isso, toda essa transformação, precisa conversar muito, precisa ouvir muito outros que fazem no Brasil e no exterior, tá? E sair um pouco da caixinha de como a gente faz as coisas. Em particular, para as áreas de engenharias, eu estou insistindo nelas, porque é um lugar que precisa mudar, né, por isso que tem tanto foco. A gente discutiu muitas experiências da Univesp. A Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem milhares de alunos. O que quer dizer isso? Essa é uma universidade EAD, sempre foi. Há muitos anos ela foi criada. E aí eles têm polos para fazer as provas, porque a legislação exige isso, mas é tudo feito realmente à distância. Hoje quem está dirigindo a Univesp é um professor nosso do Instituto de Computação, que é uma pessoa que tem uma cabeça bastante ativa, vamos chamar assim, e que tem implementado muitas mudanças de qualificação desse processo, mas é um desafio gigante, tá? Então, nós temos no estado de São Paulo um exemplo de uma universidade inteira à distância, como existe a Open University no Reino Unido, que é um exemplo de boa universidade à distância, tá? Então, não podemos confundir as coisas, vamos separar joio do trigo aqui. Bom, então a gente tem promovido, tem feito e tem ido escutar e falar em muitos desses eventos, e também promovido editais para ter fomento, né, para ter recurso para os professores produzirem videoaula, para fazerem propostas que tenham a ver com a melhoria dos seus projetos curriculares, então tudo isso faz parte, tá? Bom, uma outra, então, publicação muito interessante é essa, que analisou a educação superior pós-pandemia. E há riscos de consequências devastadoras, como eles dizem. Como a educação superior ela é essencialmente privada, a gente sempre pensa nas grandes perdas de matrículas e fechamento quem pensa em ensino superior maior, pensa no fechamento, mas a gente sabe que isso também está nos afetando, né, no setor público, obviamente. Então, a situação, ela é de risco para todos os tipos de instituições. E sabemos que, em particular, os grupos mais vulneráveis, se não forem apoiados, são aqueles que vão sofrer mais, né, que estão sofrendo, e que terão maior, vamos dizer assim, gap de perda, né. Por outro lado, também teve o lado positivo, que foi ajudar a acelerar essas transformações que eram necessárias, fez as pessoas botarem sua criatividade para funcionar também no ensino, e não só na sua área específica, e mais, colocou a dimensão não só social, mas pessoal e emocional muito em prioridade. Todo mundo começou a pensar na dificuldade do outro, muitas ações, né, de apoio coletivo. Então, tem um lado ruim, óbvio, tem um lado bom, mas é inexorável, né, nós tivemos que passar e vamos ter que nos organizar em relação a ele. Então, essa publicação, ela faz sugestões para o sistema de educação, e aí, óbvio, eu não vou ler, eu só estou mostrando para vocês,
e a principal sugestão é, aplica aquilo que você aprendeu na pandemia para repensar o que vai ser a educação superior do futuro. Eu acho que essa é uma questão importante. E a segunda é, inclua a educação superior nos seus planos de recuperação econômica e social. Não achar que ela é um problema, mas que ela vai ser uma solução. Nós estamos vendo isso, né? Agora, durante essa fase de Covid, nós estamos vendo como a capacidade de resposta, a criatividade, a capacidade de gerar projetos de apoio à população, não só em saúde, em várias outras áreas, está se concentrando muito nas instituições de ensino superior. Tanto que houve aí, vamos dizer assim, nós estamos com uma pequena trégua nos ataques que nós estávamos sofrendo anteriormente. Então, como eu disse, fala o que o sistema educacional deve fazer, o que a universidade deve fazer, então, tudo isso está escrito, o papel da universidade ver que estudantes estão em maior risco, ajudar esses estudantes, ajudar os professores, tudo isso está previsto. Então, ele sintetiza boas práticas de 11 países, o que eles fizeram que deu certo nesse pós-pandemia. Pós que não é pós ainda, né? É trans-pandemia, durante, mas, enfim, depois que passou a primeira onda. Uma boa prática ao nível do sistema foi aquela feita pelos governos que orientou as universidades, deu suporte financeiro adicional, flexibilizou vistos, né, porque países onde tem muito trânsito na educação superior, enfim, então, deu suporte para isso e deu suporte também para inovações em ensino. Lamento, mas isso não é o Brasil, né? Não está batendo com o Brasil isso aqui. No nível institucional, boa prática é dar suporte aos estudantes subrepresentados e vulneráveis, uma coisa que a gente fez bastante na Unicamp e tem feito no Brasil como um todo, e dar apoio aos estudantes internacionais, que no nosso caso é menos relevante, mas que houve sim. A gente teve problema de aluno nosso retido fora, aluno estrangeiro retido aqui sem bolsa, que a gente teve que resolver. E ao nível das redes de apoio, compartilhar as plataformas online, os recursos digitais e as soluções. Então, uma coisa que aconteceu bastante foi conversar sobre como é que a gente tem resolvido os problemas nas várias áreas de conhecimento. E duas importantes mensagens que eles salientam é que, contrário à percepção que existe de que as universidades, as instituições de ensino superior são lentas, elas foram rápidas, proativas, criativas e resolveram um monte de problema local. E foi o que aconteceu e a gente viu aqui também. E que as boas práticas inspiraram outras instituições a adotar abordagem similar e mostrando a relevância de formas de aprendizagem, como, por exemplo, a aprendizagem entre pares. Nós aqui na Unicamp, como fomos a primeira universidade pública, né, que passou ensino remoto, nosso material produzido e nossa experiência foi muito útil para as federais. As federais, então, começaram a conversar com a gente para ver como fazer, o que tinha que cuidar, como cuidar, que dificuldades a gente estava tendo, etc. Tá? Então, isso que nessa publicação internacional foi contado, a gente realmente viu. Bom, aí nós estamos agora nessa segunda onda, quem sabe, né, terceira quase, e na luta da vacina, né, que é a nossa luta no Brasil. Esse gráficozinho mostra como o Brasil está longe em termos de total de doses administradas, né, de acordo aí com os dados específicos retirados nesta data. Então, nós estamos na briga aí da vacina, os profissionais de ensino superior está, vamos dizer assim, previsto que sejam vacinados depois que os profissionais da educação básica sejam vacinados. Os alunos da saúde foram vacinados, mas os alunos das outras áreas não foram. E aí, essa é a batalha do momento. Ontem, por exemplo, e hoje eu estou discutindo com o pessoal como vai fazer para vacinar os alunos de licenciatura, que são estagiários nas escolas. Bom, nós sabemos que nós, na Unicamp, temos o perfil dos nossos estudantes mudou bastante, né? Nós temos hoje um perfil social bastante diferente, primeira geração, né? Como a Ana falou, tem bastante estudante. Então, hoje, na Unicamp como um todo, mais ou menos 1/3 dos estudantes são pretos, pardos e indígenas, um pouquinho mais do que 1/3.
E isso está associado com uma dificuldade financeira, né? Então, se a gente olhar nesse gráfico, as cores verdes mais claras são as, está sobreposta ali a escala, está difícil de ver, mas os verdes mais claros significam a renda familiar menor em salários mínimos. E então, se a gente olhar, os indígenas claramente têm uma renda mensal muito baixa em salários mínimos. Depois nós temos, com mais verdes escuros, vamos dizer assim, raça amarela, aparecendo como raça amarela. Temos também pretos e pardos com verdes claros. Então, isso a gente sabe, né? Isso não é realmente novidade. E não só menos, mas de fato, veja, estudantes que têm uma renda mensal inferior a 3 salários mínimos, renda familiar. Então, se a família tiver 3 pessoas, dá 1 salário mínimo per capita. Então, há uma diferença importante, e isso tem a consequência durante o curso, mas tem a consequência muito mais importante antes do curso, e aí até de ter acesso ou de estar aqui. E aí o que acontece? Essas pessoas não entram na escola pública, na universidade pública, e eventualmente vão procurar ensino superior em instituições que são privadas, mas de baixo custo, e que, associado ao baixo custo, costumam ser de baixa qualidade. E este é um problema. Então, a educação à distância, né, o EAD, ele baixou o custo. Se for um EAD que é possível fazer de alta qualidade, ele dá acesso. Se for um EAD de baixa qualidade, ele, na verdade, ele dá falso acesso. E isso é um problema sério, porque a gente tem que aprender, inclusive, a analisar essa qualidade, né? Então, o impacto da pandemia foi muito grande e, para os estudantes, depende até das condições de estudo, pela condição na casa, financeira que a gente falou, e psicossocial, né? Porque a situação de tensão tem sido bastante grande. E também há, então, recomendações nessa publicação, especificamente para essa população, assim, como lidar com essa população de maior necessidade. Eu só estou exemplificando. Bom, eu estou terminando, eu queria falar para vocês agora de dois conceitos que são muito importantes. Um deles é essa coisa da tipologia de instituições de ensino superior. O que é isso? Na verdade, tem muitos tipos de instituição de ensino superior. A gente tem públicas federais, estaduais, municipais, privadas, com fins e sem fins lucrativos, por exemplo, as consideradas comunitárias são sem fins lucrativos, confessionais, que são as religiosas, Sistema S, que é, né, SESI, SESC, SENAC. Nós estamos entre as públicas estaduais. Nós representamos nós somos 40 instituições de 205 universidades. Então, veja, quando a gente fala as universidades públicas, a gente acha que a maioria das universidades é pública. Não. Nós somos apenas uma pequena fração de 205. Nós somos 40 de 205. Se a gente pegar as públicas federais, nós somos 100 de 205, viramos metade. Então, as públicas são metade das universidades. Mas existem outras coisas que chamam centros universitários. E aí, as públicas estaduais e federais são só 4 de 230. E assim sucessivamente, né? Eu só quero mostrar qual é o tamanho do universo. Então, nós temos hoje em torno de 8.500.000 estudantes no ensino superior, na graduação, especificamente, isso é um dado de 2018. Mas se a gente olhar nessas públicas, são 2 milhões só, 1.300.000 e mais 600 embaixo. Então, nós somos 1/4 dos estudantes de ensino superior, na graduação, estão nas públicas federais ou estaduais. O restante está nas privadas, com ou sem fim lucrativo, tá? Não quer dizer que todas são de fim lucrativo. Mas as com fim lucrativo são mais numerosas, elas são 4 milhões dos 8 milhões. Elas são metade. Tem uma certa diferença desses números entre o MEC e o IBGE, isso não tem muita importância, mas eu só queria chamar a atenção. E nesse slide, eu queria mostrar para vocês qual é o tamanho do público de mestrado e doutorado. E aí, veja que coisa interessante, né? O MEC fala que nós temos 175.000 estudantes de mestrado, mas o IBGE fala 299.000. Por quê?
Alguém consegue me explicar por quê? Um é relatado e o outro porque o IBGE é relatado, não é isso? Isso. O MEC é cadastrado, né? Isso, mas por que será que esse número relativamente grande de pessoas se identifica como fazendo mestrado? Mestrado lato sensu, algum outro tipo, ou especializações, ou coisas do gênero. E aí não é o mestrado estricto sensu. Olha, gente, veja o tamanho das especializações, dá uma olhada. E certamente é uma parte disso. É muito comum o pessoal que faz especializações falar que faz mestrado. Não é incomum. E, eventualmente, colocarem esse nome, tá? Então, hoje, quando alguém fala para você que faz algum curso, você precisa perguntar direito para entender, porque não necessariamente é isso. Mas só para chamar atenção, então, a diferença de tamanho entre o pool de estudantes de mestrado e de doutorado em relação aos estudantes de graduação de uma maneira geral, tá? E esse imenso contingente de especialização, muito menos regulado, a gente tem muito menos controle sobre qualidade. E aí, claro, que as instituições que são públicas, de grande porte, que fazem pós-graduação, que são as verdes, são muito diferentes, então elas têm, meu Deus, elas têm um percentual de professores em dedicação exclusiva ou integral, quase 100%, que é o que acontece com a gente, os alunos têm acesso ao portal CAPES, os professores doutores são a maioria, isso é completamente diferente das instituições privadas de grande porte. E aí, para o lado das instituições privadas, entre aspas, elas têm bons indicadores do quê? De número de alunos por docentes. Que a gente não tem. A gente tem, se fizer essa conta para a graduação, nós temos poucos alunos por docentes comparativamente. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas analisam o ensino superior juntando A com B. Não dá para juntar, gente. São objetivos diferentes, são públicos diferentes, cumprem um outro papel social. Então, essa é a tipologia que esse autor, o Schwartzman, criou, né? Eu não vou entrar em detalhe, ela está aí só para vocês saberem que ela existe. E os dois grupos iniciais são as instituições de grande porte, sendo que o grupo 2 é a pública de grande porte com pós-graduação alta, a 3 é pública pequena, mas com pós-graduação alta. Então, são aquelas onde a gente se encaixa, né, particularmente na número 2. E são, então, elas correspondem a um número pequeno de instituições, como eu falei. E elas correspondem a um número pequeno de instituições que vai ter pouco curso noturno, e vai ter pouco curso à distância, quando são as de alta produção de pesquisa, mas também tem as que não são as de alta produção de pesquisa, que têm cursos à distância. Elas vão ter, então, algumas características iguais e algumas características diferentes. E o que eu queria chamar a atenção é a coluna da conclusão, veja bem. Se a gente olhar a conclusão nas instituições como nós somos, ela é muito maior do que nas outras. Grandes instituições que não são de pesquisa, ok? Nós somos as de maior desempenho de conclusão, embora esse alto desempenho seja 54,9%. Ok? Então, é bom a gente saber. Bom, então a gente, como o docente universitário, tem que pensar em tudo isso. Para pensar em tudo isso, tem que se preparar. Então, aqui são slides que mostram o espaço onde a gente faz isso, e antes a gente fazia num espaço físico, agora a gente faz na telinha, né? O aumento de oferta de preparação do docente foi muito grande nesses tempos, inclusive com as ferramentas, né, que a gente está precisando usar, ou de videoconferência, ou Moodle, ou Moodle digital, como usar o YouTube, como usar o podcast, tudo isso faz parte. E a gente oferece, então, a capacitação na Unicamp, dentro da FCM, tem a sua estrutura própria, fora da FCM, tem esses outros espaços, tem essa página, que é a página do Espaço de Apoio Ensino-Aprendizagem, tem muita coisa interessante. Chamamos um monte de gente para conversar do Brasil ou de fora do Brasil, então,
promovemos essa discussão bastante intensa, inclusive com os PEDs, porque eles nos ajudam muito nos cursos de graduação, tá? E conversamos muito entre os pró-reitores. Nunca os pró-reitores das universidades públicas paulistas, tinham se reunido para conversar. Então, a gente implantou aí um fórum de pró-reitores, cada 6 meses, trocando ideias sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, tá? Com os pró-reitores e também com pessoas internacionais. E agora, eu entro, então, na questão da medicina. Os cursos superiores também, então, acontecem no estado de São Paulo, em instituições muito diferentes. Então, nós temos o USP, Unicamp e Unesp, que são as estaduais paulistas presenciais de pesquisa e tal. Nós temos, por exemplo, federal como a Unifesp, mas nós temos confessional como a PUC, temos privado como o Einstein, que é um curso novo, temos municipal como é Taubaté, essa Unify também é municipal, Jundiaí é municipal, mas é mais antiga, junto com Taubaté, a Unify é mais recente. Então, hoje, a formação na medicina, ela também é muito diversificada. Também é dada por muitas instituições diferentes. E se a gente olhar, acho que a maioria de vocês já sabe, o Brasil é o país que tem o segundo maior número de escolas médicas no mundo, o primeiro é a Índia, e o Brasil não está muito atrás da Índia, porque, na verdade, hoje já está contando 350. E prestem atenção na população por escola. O Brasil tem 600 mil habitantes por escola médica, enquanto que a Índia, que é a que tem mais, tem 3 mil habitantes por escola médica. E assim, todos os outros estão nas casas maiores, né? Tem muito mais habitantes por escolas médicas do que a gente. Então, nós temos um grande número de escolas médicas, como a gente sabe. Se é suficiente, se é insuficiente, isso depende do seu modelo de sistema de saúde. E, num modelo que se baseia fortemente na prevenção, na atenção primária, a gente sabe que tem um desequilíbrio enorme de excesso de especialistas, de médicos em alguns lugares e falta de outros, né? Uma grande heterogeneidade. E do estado de São Paulo, são 68 dessas 350 escolas. São 35 mil vagas e nós temos 68 dessas escolas aqui. Das quais, eu não me lembro agora, são 17 ou 18, são reguladas no sistema estadual de ensino, as outras são reguladas no nível federal. Então, no estado de São Paulo, das 35 mil vagas, a gente tem quase 8 mil, no caso da medicina. Então, quais são as tendências para o ensino superior? Tendências são diferenciar os perfis institucionais e informar o público sobre isso. E o público quer dizer quem usa, quem frequenta, quem vai escolher, o sistema regulador, os legisladores, os políticos, ninguém sabe a diferença. Eles nos comparam uns com os outros. Por exemplo, o público que frequenta a Univesp é um público mais velho, faz, portanto, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é um público mais velho, que trabalha, que precisa estudar dentro do seu ritmo, no horário que é possível. Isso não tem nada a ver com o estudante que faz Unicamp, que faz USP, que faz Unesp, que faz Unifesp. Completamente diferente. O público que faz cursos tecnológicos no Centro Paula Souza é diferente. Que é diferente de quem vai fazer universidade, por exemplo, em São João da Boa Vista, ou em Taubaté, ou da PUC, tá? E aí as pessoas estão procurando coisas, não é só que elas são diferentes em origem, elas estão procurando coisas diferentes. Então, para mim, o maior desafio hoje é que as pessoas que estão procurando aquele perfil saibam onde ele está e tenham acesso a ele. É achar a pessoa certa para a instituição certa. Então, tem muitas tendências hoje de formação. E uma delas, a história da formação geral, como é o nosso Profis, que deva ser uma opção pré-bacharelado. O que quer dizer isso? É fazer antes de entrar num curso regular? Isso é o que os colleges nos Estados Unidos fazem. Eles dão uma formação geral e depois você vai para o chamado profissionalizante. Agora, tem um problema. No Brasil, o sistema de regulação, ele não entende isso. Então, as deliberações do sistema de regulação, eles não aceitam, em princípio, que exista um curso pré-bacharelado. Essa opção não tem lá
no modelo que a gente gostaria que fosse. Então, nós precisamos mudar a lei, inclusive, para isso acontecer. Cursos de formação mais curtos também são necessários para as pessoas que querem, né? A questão da educação híbrida, que é ter recursos digitais complementares no presencial, fazer melhor uso do ensino à distância, que a gente já sabe, mas um aspecto fundamental é a garantia de qualidade, inclusive para que o estudante que está buscando saiba onde está entrando. Você sabe o que você está comprando de qualquer forma, né? Qual é a sua opção, onde você vai chegar com ela, o que ela vai te permitir. Porque às vezes você está fazendo um curso superior, por exemplo, de baixo custo, puxa, desculpa, você está fazendo um curso superior de baixo custo, achando que ele vai te dar acesso ao mercado de trabalho, mas a qualificação que ele vai trazer não vai permitir. E isso não é discutido. E isso, para mim, eu falo que é um 7-1, né? Isso é um crime, você está aplicando um golpe nas pessoas. Bom, então acho que é isso que eu queria, vamos dizer assim, pensar com vocês, né? Lançar uma série de pensamentos a respeito, e acho que a gente, comunicante, tem que pensar qual é o nosso papel, e tem que pensar qual é o papel das diferentes instituições, e ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque o respeito às instituições, ela vem a partir do momento que você entende o papel que elas têm a cumprir socialmente. Nós temos temos que cumpri-lo bem, e nosso papel é formar pessoas de alta qualificação, com pensamento crítico, que sejam líderes, e que sejam pessoas que, ao mesmo tempo, não deixem de lado cidadania, humanismo, etc., etc. É uma missão grande, complicada, mas a gente acredita nela e toca em frente. Obrigada. Obrigada, professora Eliana. Eu acho que a gente tem tanta coisa para discutir sobre esse assunto que, enfim, fica até difícil da gente trazer. Por favor, se algum professor ou aluno tiver algum comentário, vou deixar o chat aqui aberto. Professora Cássia, eu acho que a gente tem poucos minutos, né, para fazer uma discussão. Eu queria trazer, assim, acho que 3 coisas eu penso muito sobre isso e acho que foram abordadas na sua fala. Uma, essa questão da formação para profissões do futuro, que, na verdade, de um futuro presente, né, que já tem muito que a gente está aqui, e como não necessariamente a formação precisa ser para aquela habilidade muitíssimo específica. Mas eu acho que tem 2 pontos mais importantes. Primeiro, a questão do papel do professor, e aí seria importante a gente reforçar o convite para toda a comunidade para o encontro do dia 23, que também a professora Eliana estará falando sobre isso. Eu acho que é importantíssimo que a gente faça uma discussão do nosso papel atual e enfim, da nossa carreira, é uma reflexão, mas a pergunta que eu queria passar para a professora Eliana é sobre essa questão mesmo de como a gente se coloca como universidade nesse mundo pós-pandemia. Esse mundo pós-pandemia mostrou para a gente, primeiro, a imensa desigualdade na raça humana e uma do papel da universidade em diminuir essas igualdades, né, trazer a ciência como trazendo como um fator de igualdade, promoção de igualdade. Uma outra questão que mostrou para a gente muitíssimo foi a importância da ciência e a importância da divulgação do conhecimento científico. No Brasil, nós tivemos obviamente, uma situação até caricata perante o mundo inteiro, mas este problema foi, obviamente, muito mais agudo no Brasil, mas ocorreu no mundo inteiro. E aí isso leva para a minha grande discussão. Se este momento de pandemia não traz para a gente uma necessidade também da universidade sair um pouco do seu encastelamento e ter uma interação social maior, o que é proposto agora na extensão, né? Quer dizer, que a universidade, além de ter o seu papel de produção de conhecimento novo, produção de conhecimento científico, mas que
tenha um papel através das demandas sociais. Acho que a pandemia agudizou isso, e eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre isso, da questão da interação da universidade com a sociedade, como um fator promotor de mudanças e de incorporar as demandas sociais na sua prática também. Acho que isso é um tópico importante de discussão. Uhum. Bom, Joana, obrigada por Tem muita coisa, né? Perdão. Pergunta. Não. Eu acho que essa questão, assim, para mim ela é tão naturalizada que às vezes eu deixo de falar, porque ela é para mim muito naturalizada. E me espanta, e essa é uma outra questão, quem sai dos muros aqui da FCM, nós temos, a nossa formação toda e todo o espaço que a gente ocupa, particularmente na tocogineco, por causa do hospital, é tão natural que a gente tem que estar respondendo às necessidades em saúde, né, da população, e é tão natural que a gente tem que levar em consideração os outros fatores ao redor das pessoas para tomar decisões, que a gente nem pensa que isso precisa ser promovido, né, às vezes. E, de fato, nas outras áreas do conhecimento, isso precisa ser muito fortemente promovido. Então, eu entendo esse movimento da curricularização, da extensão, que eu chamo de extensionalização, de uma grande puxada de orelha mesmo, no sentido de, assim, escuta aqui, você existe, está aí, não é para, como eu digo, não é para nutrir seu espírito só. Você está aí na universidade para nutrir seu espírito, sim, progredir financeiramente, desenvolver o país, mas desenvolver não é o país como, vamos dizer assim, um CPF. Na verdade, é para desenvolver uma sociedade, é outra coisa, né, que é o lado cidadania da coisa. Então, como eu tinha falado, para a gente isso foi princípio na mudança curricular, que não é fácil das pessoas entenderem e transformarem em prática. E para mim, às vezes, parece tão simples. Eu vou dar um exemplo simples, quer dizer, se eu sou da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, eu não tenho dúvida que eu vou visitar comunidades e ver como os meus alunos podem atuar em melhorar questões ambientais. Ponto. Para mim, eu não entendo nada dessa área, mas eu tenho certeza que a gente tem um monte de coisa para fazer nisso. Mas vou dar um exemplo da economia. Mas a gente é da economia, como é que a gente pode fazer isso? Nossa, educação econômica, gente. Educação econômica para a população, isso é absolutamente necessário. Criar esses pequenos grupos de suporte, tem mil coisas que podem ser feitas, né? Então, para mim, isso é essencial. E acho que nós temos um problema sério. A gente entendeu agora que tem que fazer isso, vai ter que pôr em prática, mas a gente entendeu o nosso verdadeiro papel a hora que a situação ficou grave, para eu não dizer uma coisa mais grosseira. O problema é se a gente vai sobreviver a partir de agora. Esse é o problema mais grave. Porque lembrem-se que nós estávamos sob um ataque absurdo político e econômico antes da pandemia, estamos numa certa trégua, mas hoje de manhã depois eu passo para os professores a decisão, que talvez vocês já tenham visto, do Supremo, que, de alguma maneira, questiona a autonomia. Então, existe uma coisa aí que é anti-autonomia, acima de tudo. E sendo anti-autonomia financeira, tal, e aí a gente fica na mão de outros desígnios que não são esse pensamento crítico entre nós, que, embora atrasado, faz com que a gente pense também que a gente tem outro papel, além de formar tecnicamente, parará. A hora que isso se perder, eu já não sei o que vai acontecer. Então, como eu disse, eu sou uma pessoa otimista e acredito no futuro, mas acho que para este futuro existir, nós temos que entender esse contexto maior. Não dá para ficar olhando a curto prazo. E precisamos, no caso do Estado de São Paulo, lembrar que as nossas universidades, elas são dependentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom, se esse desenvolvimento econômico não for social e econômico fortemente, nós estamos na casa errada. Então, eu preferia estar na Secretaria de Educação.
porque tem que olhar esse lado social. Então, pode estar no desenvolvimento econômico, mas precisa olhar com esse olhar mais abrangente. E saber, ter certeza de que a nossa existência, ela é essencial numa amplitude muito maior do que se a gente forma só 3.000 alunos por ano. Na verdade, a Unicamp forma só 2.500 alunos por ano. É nada comparado com o que os outros formam. Então, quando o nosso único indicador de sucesso é isso, o número de alunos que se formaram, a gente está devendo, né? Porque a gente perde 40% do que entra, e tem alguns cursos que formam 10, 15 alunos no máximo. Professora Eliana, muito obrigada. Eu queria só ressaltar aqui vários elogios no chat para você, pela sua apresentação. Agradeço muito, eu achei que foi uma reflexão muito importante que a gente não pode se furtar. Professora Cássia, por favor, acho que... Obrigada, Joana, obrigada, Eliana, foi muito bom. Acho que isso é uma discussão muito ampla, né? A gente pode ficar aqui bastante tempo falando sobre isso, e aí eu reforço aqui o convite da professora Joana para o seminário da semana que vem, que acho que é um momento que a gente vai ter um espaço maior para poder discutir essa e outras questões, né, Joana? E queria convidar vocês para a reunião da próxima semana. Você coloca, Márcia, por favor, na próxima semana, nós vamos ter, então, o professor Dr. Luiz Otávio Zanatassarian falando com a gente sobre as inaugurações de espaços e equipamentos aqui do CAISM. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui nessa reunião e espero que todo mundo possa participar da semana que vem. Um bom dia para vocês. Obrigada, Cássia, obrigada, professora Eliana. Um bom dia a todos.